Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma manhã tranquila, quase surreal em Washington. O sol mal aparecia através das pesadas cortinas de veludo do salão oval, lançando uma luz tênue sobre os móveis de mogno polido e os tapetes persas. O ar estava carregado de tensão reprimida. O presidente Donald J. Trump, recém-reeleito para um segundo mandato, estava em pé atrás de sua mesa com as mãos entrelaçadas e o olhar fixo. Ao seu redor, seus conselheiros mais próximos aguardavam em silêncio, cada um ciente de que aquele dia poderia marcar uma virada na história mundial. O mundo estava em uma encruzilhada perigosa. A guerra na Ucrânia havia se transformado em violência latente, dilacerando vidas e reestruturando alianças. A Rússia, diplomaticamente isolada, havia encontrado na China um aliado estratégico cada vez mais influente, enquanto Pequim estendia seu alcance econômico e militar por toda a Eurásia. A Europa, outrora um bastião da estabilidade, parecia mais fragmentada do que nunca. Alguns estados exigiam uma linha dura contra Moscou, outros, cansados de sanções e incertezas, defendiam o diálogo a todo custo. Nesse contexto explosivo, Trump, fiel aos seus métodos controversos, tomou uma decisão ousada. Poucos dias antes, anunciara publicamente uma iniciativa histórica de paz, um plano de cessar-fogo a ser negociado diretamente com Vladimir Putin, ignorando estruturas tradicionais como a OTAN ou as Nações Unidas. Uma aposta arriscada que contrariava os conselhos de seus aliados e desestabilizava a comunidade internacional. Mas Trump apostava no poder do diálogo direto, na conexão pessoal que alegava ter estabelecido com o mestre do Kremlin. Exatamente às 9 horas, horário de Washington, uma ligação telefônica privada e ultrassegura conectaria os dois homens. Intérpretes sentados em uma sala adjacente, estavam de prontidão, prontos para traduzir cada palavra com precisão cirúrgica. Jornalistas, acostumados a grandes anúncios presidenciais, foram mantidos à distância, em expectativa e sigilo. No salão oval, o presidente Trump respirou fundo. Sua voz, forte e decisiva, rompeu a barreira da privacidade. Olá, Vladimir, começou ele com um sorriso quase inaudível. Tenho uma oferta irrecusável. Mas antes que ele pudesse desvendar o fio da meada do seu plano, uma voz fria, firme e intransigente o interrompeu. Senhor presidente, antes de continuar, vou lhe dizer algo que ninguém ao seu redor ousou lhe dizer. Um silêncio pesado se instalou. Os assessores de Trump, todos em modo de escuta, congelaram com a respiração suspensa. O Kremlin não estava ali para fazer diplomacia, mas para impor sua visão. O mundo não é mais seu playground. A era dos acordos pessoais acabou. Você acha que pode negociar a paz como se compra um cassino? A Ucrânia não pertence a você, nem à Europa, nem a mim. Trump, inicialmente atordoado pelo ataque frontal, tentou retomar o controle da conversa, tentando mascarar sua surpresa com um tom autoritário. Vladimir, você se esquece de que eu sou o único presidente americano capaz de falar com você sem provocar uma guerra mundial. Mas Putin, impassível, continuou, como se estivesse recitando um veredito. Vocês falam de paz, mas nunca falam de justiça. Querem negociar um cessar-fogo enquanto ignoram os crimes, as famílias destruídas, as cidades arrasadas. O que vocês estão propondo não é paz, é esquecimento. E eu não vim para esquecer. Cada palavra ecoou como um trovão na sala. Não era apenas uma rejeição, mas um desafio ao próprio cerne da diplomacia americana. Um lembrete claro de que por trás das telas e promessas a realidade era muito mais complexa e dolorosa. Pela primeira vez em muito tempo, Trump sentiu sua confiança vacilar. O homem com quem ele estava falando do outro lado da linha não queria apenas negociar. Ele exigia o reconhecimento do sofrimento e da verdade, algo que o espetáculo político americano havia negligenciado por muito tempo. No silêncio que se seguiu, o presidente americano compreendeu que aquele chamado não seria um mero marco em sua presidência. Era um momento de mudança na história, em que as palavras podiam tanto destruir quanto salvar. O conteúdo da conversa telefônica, cuidadosamente mantido em segredo dentro dos círculos de poder, vazou misteriosamente para o público em geral apenas 2 horas depois. Um vazamento anônimo, divulgado nas redes sociais e posteriormente repercutido por veículos de comunicação do mundo todo, fez a notícia explodir. Em poucos minutos, as palavras mordazes de Vladimir Putin contra Donald Trump se espalharam pelo mundo. Nunca na história recente um chefe de Estado desafiou um presidente americano tão diretamente, e não com a violência usual de ameaças ou guerra, mas com palavras carregadas de significado, carregadas de verdade e fria lucidez.
As reações internacionais foram rápidas. O mundo inteiro parecia aguardar este momento decisivo. Nas capitais europeias, os líderes expressaram uma estranha ambivalência. Angela Merkel, em uma coletiva de imprensa em Berlim, declarou: Putin disse o que muitos já não ousavam dizer em voz alta. Esta é uma lucidez que devemos levar em conta, mesmo que condenemos veementemente as ações militares russas. A paz só pode ser baseada na verdade. Em Paris, Emmanuel Macron enfatizou a importância de reinventar a diplomacia, indo além das estratégias de poder e focando em fundamentos morais. No entanto, por trás dessa retórica, as preocupações cresciam. A Europa parecia frágil, vulnerável a esses jogos de poder. Em Kiev, o presidente Volodymyr Zelensky foi um dos primeiros a reagir publicamente. Sua declaração, registrada em um escritório sóbrio, chocou a opinião internacional. Pela primeira vez, Putin disse a verdade. Mas isso não muda o fato de que ele é o agressor, aquele que rompeu a paz e destruiu vidas. Não podemos construir a paz esquecendo ou silenciando as vítimas. A justiça deve estar no centro de qualquer negociação. Suas palavras, cheias de dor, mas também de esperança, comoveram uma nação ferida. Na Rússia, o apelo ecoou em lares e praças públicas. Alguns cidadãos acolheram a firmeza de Putin, vendo sua mensagem como uma demonstração de força e resiliência diante da pressão ocidental. Para eles, a troca de farpas destacou uma verdade que havia sido ignorada por muito tempo no cenário internacional. Outros, especialmente em grandes cidades como Moscou e São Petersburgo, viram essas palavras como um sinal de exaustão moral, uma rachadura no discurso oficial. As discussões acaloradas em cafés e nas redes sociais refletiam uma sociedade dividida entre o orgulho nacional e o desejo de paz. Em solo americano, a onda de choque foi enorme. A mídia enlouqueceu, oferecendo interpretações de lados opostos. A CNN, em um editorial inequívoco, mancheteou: Trump humilhado ao vivo por Putin, um presidente isolado, sobrecarregado pela realidade. Em contraste, a Fox News denunciou uma provocação orquestrada pelo Estado Profundo, acusando forças obscuras dentro do governo de terem sabotado a presidência de Trump. Além dos debates acalorados, o vazamento despertou um profundo mal-estar. A troca de farpas revelou a fragilidade de uma ordem mundial que estava sendo questionada. Furioso e com o ego ferido, Donald Trump convocou com urgência o Conselho de Segurança Nacional. A atmosfera na sala de situação era eletrizante. Devemos suspender imediatamente a ajuda militar à Ucrânia, propôs Trump bruscamente. Isso os forçará a aceitar nosso plano, aquele que garantirá uma paz duradoura. Mas seus conselheiros, incluindo vários ex-generais, se opuseram fortemente a essa estratégia. O secretário de Defesa, General Monroe, dirigiu-se à imprensa em uma declaração pública sem precedentes. Os Estados Unidos jamais negociarão a paz à custa do silenciamento das vítimas. Justiça é inegociável. Esse discurso inesperado teve o efeito de uma bomba política. Abriu uma brecha na unidade do poder executivo. Diante da crise, o Congresso americano, normalmente dividido, viu uma coalizão improvável se formar. Republicanos e democratas concordaram em adotar uma resolução firme condenando qualquer interferência unilateral em questões diplomáticas sensíveis. A mensagem era clara: a paz não poderia ser resultado de ambições pessoais ou de jogos de poder ocultos. O telefonema rapidamente se tornou um símbolo. Em todo o mundo surgiram movimentos de cidadãos exigindo uma diplomacia baseada não na força bruta, mas na responsabilidade moral. Manifestações eclodiram nas principais cidades: Paris, Berlim, Nova York, Moscou e Kiev. Pela primeira vez, ucranianos e russos se manifestaram lado a lado em algumas cidades europeias, de mãos dadas, exigindo um futuro comum. Um mês depois, sob pressão internacional, foi convocada uma Conferência Mundial sobre a Paz na Europa Oriental. Contrariando as expectativas, ela não foi realizada nem em Genebra nem em Washington, mas sim em Nairobi, no Quênia. Essa escolha ousada enviou um sinal poderoso: o Sul global, há muito ausente das principais decisões, estava se manifestando. Representantes de todo o mundo, de diplomatas a ONGs e até sobreviventes do conflito, reuniram-se para reinventar os fundamentos de uma paz duradoura. Donald Trump, politicamente enfraquecido, nunca conseguiu impor sua visão pessoal. Vladimir Putin, embora permanecesse firme em suas ações militares, perdeu um pouco de sua aura de estrategista invencível. Mas, acima de tudo, esse telefonema abalou certezas. Desencadeou uma profunda reflexão global sobre diplomacia, justiça e memória coletiva. Nas escolas, essa troca foi estudada como um momento crucial. Os livros didáticos de história a descreveram como o início de uma nova era em que a fala sincera,
mesmo quando difícil, poderia abrir caminho para a paz. Nas chancelarias, lições foram aprendidas para evitar que a diplomacia se tornasse um simples mercado para transações obscuras. E longe de microfones e câmeras, em uma pequena cidade na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, crianças refugiadas, unidas por sua inocência e sua esperança, desenharam juntas em uma parede desbotada uma palavra simples e poderosa em letras gigantes: paz, paz, paix.